Talvez em termos relativos, o Brasil até, na média, saia melhor dessa confusão toda do que outros países. Olá, amigos e amigas da Focaliz, sejam bem-vindos ao nosso bate-papo aqui da sexta, esse espaço onde revisamos o que aconteceu de mais importante na semana, passamos os avisos aqui para vocês. Entre eles, eu já tenho o primeiro para convidá-los na próxima quarta-feira, mais uma live imperdível. Dessa vez, eu mesmo e o Diogo estaremos apresentando para vocês os nossos protocolos em relação a estruturas. Como a gente faz para proteger as carteiras aqui dos nossos clientes, as nossas próprias carteiras, ao mesmo tempo que também potencializamos a possibilidade de ganho. Então, vamos abrir aqui a caixa de Pandora para vocês, para que vocês conheçam as estruturas com derivativos. Vai ser uma aula bem interessante, faz parte aqui do nosso projeto Focalize 360, onde teremos aulas o ano inteiro, totalmente gratuitas, ficam dentro da plataforma 360 e você precisa se inscrever apenas uma vez, que já estará inscrito em todas as aulas. Tudo totalmente sem custo. Então, como sempre, você é nosso convidado. Quarta-feira, 18 horas, eu e o Diogo estaremos aqui com vocês. Muito bem, e esta semana? Bom, essa semana acabou sendo a semana derradeira do compasso de espera em relação às tarifas, né? Porque vão se passar 90 dias desde a posse do presidente Trump, e entre morde e assopra constante nos últimos 2 meses, ameaça isso, ameaça aquilo, vou taxar lá, vou taxar aqui, vou tirar, vou sentar, enfim. Confusão armada, muita insegurança e ainda bastante imprevisibilidade das consequências disso tudo. Algumas coisas a gente mais ou menos imagina, e muito mais para o mal do que para o bem, principalmente no âmbito inflacionário. Mas me parece que agora, dia 1º, é o timing definitivo para termos uma visão um pouco mais clara do que pode acontecer. Isso acabou refletindo-se um pouco mais forte essa semana nos principais mercados, mas por incrível que pareça, se traçarmos um parâmetro comparativo do impacto disso para o Brasil, sob o ponto de vista absoluto, ele vai sentir como todos os países, né? Por quê? Porque, em tese, a gente produz mais inflação, a gente passa a ter um comércio um pouco mais complicado e talvez a gente tenha um mundo andando um pouco mais devagar. Consequência, isso é ruim para todos. Então, não tem como o Brasil não ser impactado dessa forma. Mas, em termos relativos, eu acredito que o Brasil até possa sair melhor do que a média, em função justamente de ser um país com muita produção alternativa, ou seja, se as retaliações entre os principais alvos do presidente Trump causaram um efeito negativo no comércio entre essas nações, o Brasil pode beneficiar-se não só para a exportação de produtos, como também para o fluxo de capital, sendo que fluxo de capitais, em certa medida, a gente já notou um deslocamento do México para cá, o que vem, já mostrei semana passada aqui para vocês, proporcionando esta subida bastante vigorosa que a nossa bolsa ofereceu nas últimas semanas. Essa paradinha lateral aqui de alívio de indicadores, que é absolutamente normal, absolutamente esperada, saudável nesse sentido. E durante essa semana mesmo, chegamos a marcar nova máxima, armando aqui mais um pivô de alta. Esse pivô aqui já poderia ser considerado quase um mastro de bandeira, confirmando aquela nossa tese que eu desenhei aqui para vocês, da expansão alternada de Fibonacci, buscando o alvo lá muito próximo dos 140 mil pontos. Esse cenário, em hipótese alguma, se desconfigurou essa semana. Pelo contrário, se compararmos, já vou mostrar o comportamento das bolsas mundo afora, a gente vai confirmar essa relativização que eu acabei de falar. Talvez em termos relativos, o Brasil até, na média, saia melhor dessa confusão toda do que outros países. E aí quando a gente vai para o dólar, só que com a visão contrária, o cenário também não alterou muito, né? Então, tivemos aqui o famoso repique, né? Depois da perda do fundo anterior, a média de 21 períodos segue segurando aqui a moeda e nosso cenário aqui dos 5,55
permanece aqui desenhado, assim como o dos 140 mil pontos da Bolsa de Valores. O que mudou essa semana para pior? Foi o nosso DI 27. Vocês devem lembrar que nós vínhamos aqui numa trajetória descendente, tendo em vista, inclusive, uma dúvida em relação em função de alguns indicadores que estavam saindo positivos, talvez não houvesse a necessidade de ultrapassarmos os 15% na taxa de juros. Mas saiu a ata essa semana, então, como vocês puderam acompanhar, já ficou em certa medida pré-contratado mais uma alta de 0,5%, e aí a grande aposta, a grande dúvida fica para a próxima, ou seja, daqui a 2 reuniões do cupom. Se seria só 0,25% ou repetiríamos o 0,5%, e aí teríamos a taxa acima dos 15%, que faz muito tempo que a gente não vê a nossa taxa nesse patamar. E essa semana, então, imediatamente, a taxa já ajustou-se. Aqui também um pouco ligado à questão dos programas governamentais, especialmente o do crédito consignado, que tende a dar mais uma turbinada no consumo, né? Então, de novo, já está se tornando clássico no mercado a frase do Banco Central tem que tocar o pé no freio e o governo vai lá e pisa no acelerador, né? Então, são políticas antagônicas, não me parecem em alinhamento, né? Então, o mercado olha para esse negócio e diz, olha, não tem jeito, isso é inflacionário, e o Banco Central talvez não tenha outra alternativa que ultrapassar novamente os 15% na taxa de juros, e aqui nós já estamos vendo isso no DI futuro. E lá fora, então a gente já vê o reflexo um pouco mais claro já da expectativa, né? Quando está confirmado aqui dia 1º de abril como sendo o dia D das tarifas, né? Olha só o que já acontece já. Vamos em direção a mais um pivô de baixa, aqui tanto o S&P quanto o Nasdaq, como vocês podem observar aqui no gráfico, tanto do S&P como do Nasdaq, o Nasdaq até pesando um pouco mais forte. A Europa não escapou, a Europa já oferece aqui o pivô de baixa, né? Talvez em função já de tarifas antecipadas, como a de automóveis, como foi anunciado essa semana. Isso causa um estrago bem grande na Europa, então já perdeu o fundo anterior, e não poderia ser diferente, tendo em vista essa insegurança, aumenta aqui o índice do medo e nós voltamos a flertar acima dos 20 pontos. Então, tudo isso acaba corroborando lá com a tese da correção nos principais mercados, mas o Brasil, por incrível que pareça, né, a gente segue numa condição até menos pior, digamos assim, talvez, né, em relação a oportunidades, especialmente na nossa bolsa, que permanece muito interessante do ponto de vista de depreciação de preço, acaba recebendo parte desse capital. Esse impulsionamento tem mostrado que estamos na contramão positiva dessa vez no comportamento dos preços dos ativos de renda variável. Pessoal, reforço o convite, quarta-feira, 18 horas, eu e o Diogo vamos ensinar vocês aqui a como montar operações de proteção utilizando derivativos e de alavancagem para potencializar esses resultados. Essa aula vai estar imperdível. Entra dentro do nosso projeto Focalize 360, você é nosso convidado. E se gostaram, deem seu like, assine nossos canais e quero vê-los no nosso próximo vídeo. Até lá!